Você já sentiu que seus desejos te controlam mais do que você os controla? Que quanto mais você busca satisfazê-los, mais insatisfeito se sente? O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem não da indulgência, mas do domínio sobre os próprios impulsos. Neste vídeo, vamos explorar como os estoicos encaravam os desejos e como você pode aplicar essa filosofia para viver com mais clareza, controle e propósito. Se quer aprender a governar seus anseios em vez de ser escravo deles, fique até o final. Antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdos valiosos como este. Agora, vamos direto ao ponto. Os desejos não são, em si, o problema. O problema está na forma como nos relacionamos com eles. Epicteto dizia: a liberdade não está em conseguir o que se deseja, mas em não ser escravo dos próprios desejos. Isso significa que não devemos ser guiados por impulsos momentâneos, mas sim por um senso de propósito maior. Os estoicos acreditavam que os desejos descontrolados eram como correntes invisíveis que nos aprisionam. Quando você se torna dependente da realização de um desejo para se sentir bem, está, na verdade, entregando seu poder para algo externo. Imagine alguém que só se sente satisfeito se receber a aprovação dos outros. Ele não controla sua própria felicidade, pois ela depende do que os outros pensam. Marco Aurélio aconselhava: se está em seu poder viver de acordo com a razão, não deixe que desejos irrelevantes te desviem. Mas como isso se aplica à nossa vida prática? Pense no consumo excessivo. Quantas vezes você comprou algo achando que isso traria felicidade, apenas para sentir que precisava de algo mais logo depois? Isso acontece porque o desejo nunca está satisfeito. Ele apenas se transforma em outro. Os estoicos sugeriam uma abordagem simples: questionar seus desejos antes de agir. Pergunte-se: isso é realmente necessário? Ou estou apenas cedendo a um impulso passageiro? Epicteto nos ensina a diferenciar o que podemos e o que não podemos controlar. Podemos controlar nossos pensamentos, nossas escolhas e como reagimos às situações, mas não podemos controlar as circunstâncias externas ou a opinião dos outros. E é aqui que muitos falham. Gastam energia tentando satisfazer desejos que dependem de fatores externos. Um estoico treina sua mente para desejar apenas aquilo que está sob seu controle. Assim, ele nunca se frustra, pois não espera nada que não possa alcançar por si mesmo. Sêneca nos alerta sobre o perigo da abundância. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. O desejo desenfreado nos leva a um ciclo de insatisfação constante. A cada conquista, um novo desejo surge, tornando impossível atingir a paz interior. A solução estoica é a moderação. Isso não significa eliminar todo o desejo, mas sim aprender a desejar com sabedoria. Quais são os desejos que realmente contribuem para a sua vida? E quais apenas drenam sua energia e te fazem refém de impulsos passageiros? Os estoicos acreditavam que a chave para dominar os desejos era a disciplina. Imagine um atleta que treina todos os dias, independentemente da vontade momentânea. Ele entende que a disciplina gera resultados a longo prazo. O mesmo vale para o controle dos desejos. Se você quer ser livre, precisa se treinar para resistir às tentações que te afastam dos seus objetivos. Quando um desejo surgir, pare e reflita: esse desejo me fortalece ou me enfraquece? Me aproxima ou me afasta do meu propósito? Outro método poderoso ensinado pelos estoicos é a visualização negativa. Em vez de desejar sempre mais, eles praticavam imaginar a perda do que já tinham. Se você tem um carro, imagine por um momento que ele desapareceu. Se tem um bom emprego, pense em como seria se ele fosse tirado de você. Isso não é pessimismo, mas sim um exercício para valorizar o que já se tem. Quando você aprende a ser grato pelo presente, os desejos excessivos perdem o poder sobre você. Muitos confundem essa prática com resignação ou falta de ambição, mas é exatamente o oposto. O estoico não é alguém que rejeita o progresso, mas sim alguém que busca apenas aquilo que realmente importa. Ele não corre atrás de desejos vazios porque já encontrou satisfação naquilo que está sob seu controle.
Essa é a verdadeira liberdade. Você não precisa se tornar um monge ou abandonar suas ambições. Apenas aprender a diferenciar os desejos úteis dos que apenas te fazem perder tempo e energia. Agora eu te pergunto, quais desejos têm te controlado ultimamente? O desejo de aprovação dos outros? De status? De bens materiais? Identificar os desejos que te enfraquecem é o primeiro passo para dominá-los. Comente aqui qual é o maior desejo que você sente que precisa controlar. Se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o like e compartilha com alguém que precisa aprender a governar os próprios impulsos. Vamos continuar mergulhando no estoicismo para fortalecer sua mente. Um estoico não rejeita os desejos, mas os encara com questionamento e razão. Imagine que você deseja reconhecimento no trabalho. Isso é um desejo ruim? Não necessariamente. Mas e se esse desejo te levar a sacrificar sua paz, se preocupar excessivamente com a opinião dos outros e perder sua autenticidade? É aí que o problema começa. Os estoicos nos ensinam a transformar desejos impulsivos em vontades racionais. Em vez de desejar reconhecimento, deseje ser excelente. Os reconhecimentos podem vir, mas não será seu objetivo. Essa mudança de mentalidade é fundamental. Em vez de desejar amor, deseje ser uma pessoa digna de amor. Em vez de desejar sucesso, deseje agir com disciplina e competência. O segredo estoico está em redirecionar seus desejos para aquilo que está sob seu controle. Afinal, querer algo que depende dos outros é dar a eles o poder sobre sua felicidade. O foco precisa estar na ação, não no resultado. Assim, você constrói uma vida estável, sem oscilações emocionais causadas por expectativas externas. Outro ensinamento poderoso vem de Marco Aurélio. Se você está perturbado por algo externo, não é a coisa em si que te incomoda, mas seu julgamento sobre ela. Isso se aplica diretamente aos desejos. Muitas vezes, não é o desejo que nos atormenta, mas nossa própria interpretação sobre ele. Se acreditamos que só seremos felizes ao conseguir algo, estamos criando sofrimento desnecessário. Se entendermos que já temos tudo de que precisamos, podemos viver em paz, independentemente das circunstâncias. Epicteto nos lembra que devemos praticar a apatheia, um estado mental onde não somos dominados por paixões e desejos descontrolados. Isso não significa não sentir nada, mas sim não ser escravizado por impulsos. O estoico sente desejo, mas não se deixa levar por ele sem questionamento. Ele observa, avalia e decide com base na razão. Isso dá uma sensação de poder e liberdade imensa, pois significa que nada externo pode manipulá-lo ou desestabilizá-lo. A sociedade moderna nos bombardeia com estímulos projetados para atiçar nossos desejos. Redes sociais, publicidade, consumo desenfreado. Tudo é feito para que você deseje mais, compre mais, sinta que ainda não tem o suficiente. Mas um estoico não se deixa enganar. Ele entende que essa insatisfação constante é uma ilusão criada para controlá-lo. Por isso, ele pratica o minimalismo mental e material, focando apenas no que realmente agrega valor à sua vida. Um exercício estoico prático é o jejum voluntário dos desejos. Escolha algo que você deseja muito. Pode ser comida, redes sociais, compras, e fique sem isso por um tempo. Observe como você se sente. No início, pode ser difícil, mas depois você percebe que não precisa daquilo tanto quanto imaginava. Esse exercício fortalece sua disciplina e prova que sua felicidade não depende dessas coisas. Você se torna mais forte a cada desejo que domina, em vez de ser dominado. Em vez de desejar prazeres momentâneos, deseje crescimento e aprendizado. Troque o desejo por distração pelo desejo de aprofundamento. Troque o desejo por aprovação pelo desejo de ser íntegro. Isso não significa se tornar frio ou indiferente, mas sim usar sua razão para escolher desejos que realmente valem a pena. Quando você começa a desejar apenas o que fortalece sua mente e seu caráter, sua vida se transforma. E como lidar com desejos que parecem impossíveis de controlar? Primeiro, entenda que lutar contra um desejo diretamente pode torná-lo ainda mais forte. O segredo é redirecioná-lo.
Se você sente um desejo intenso de procrastinar, transforme isso em um desejo por progresso. Se sente um desejo de consumir excessivamente, converta isso em um desejo por liberdade financeira. A mente não gosta de lacunas, então, ao invés de apenas negar um desejo, direcione-o para algo produtivo. Muitos acham que domar os desejos é algo difícil, mas os estoicos sabiam que é uma questão de treino. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez do impulso, fortalece seu autocontrole. Cada vez que ignora um desejo que não te faz bem, se torna mais forte. Os desejos não desaparecem de uma vez, mas com o tempo, eles perdem o poder sobre você. Você aprende que pode querer algo sem precisar ter aquilo imediatamente. E isso é libertador. Quero que você reflita agora. Quais desejos têm te controlado ultimamente? O que você sente que precisa aprender a dominar? Comente aqui e compartilhe sua experiência. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre o estoicismo e fortalecer sua mentalidade. Agora, vamos aprofundar ainda mais esse conhecimento, explorando como os grandes estoicos aplicavam esse autocontrole no dia a dia. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, praticava a moderação e o autocontrole. Ele poderia ter tudo o que quisesse, mas escolhia viver com simplicidade. Ele entendia que a satisfação verdadeira não vem de ceder a todos os desejos, mas sim de governá-los com sabedoria. Se até um dos homens mais poderosos da história escolheu a disciplina, por que nós, que temos menos tentações, não faríamos o mesmo? O estoicismo ensina que o verdadeiro luxo é a liberdade de não ser escravo dos próprios impulsos. Sêneca reforçava essa ideia ao dizer: rico não é quem tem muito, mas quem precisa de pouco. Se você precisa de pouco para ser feliz, nada pode te tirar a paz. Mas se você precisa de muito, sempre estará vulnerável à frustração. Imagine alguém que só se sente bem quando está em um ambiente perfeito, com todas as condições ideais. Essa pessoa sempre dependerá de fatores externos. Agora, imagine alguém que encontra contentamento onde quer que esteja. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo. Epicteto nos ensina que devemos nos perguntar constantemente: isso é essencial? Sempre que um desejo surgir, reflita se ele realmente é necessário ou se é apenas um impulso passageiro. Muitas vezes, somos levados por desejos fabricados pela sociedade sem nem questioná-los. Você realmente precisa do celular mais novo? Ou foi convencido de que precisa? Você precisa da aprovação de todos? Ou isso é apenas um reflexo do medo do julgamento? Questione seus desejos e verá quantos são desnecessários. Para facilitar esse processo, os estoicos praticavam a indiferença voluntária. Isso significa que eles treinavam suas mentes para não reagirem exageradamente aos estímulos externos. Se recebiam elogios, não se deixavam inflar pelo orgulho. Se enfrentavam críticas, não se deixavam abater. E da mesma forma, se sentiam um desejo intenso, não corriam imediatamente para satisfazê-lo. Eles observavam, analisavam e decidiam com calma. Você pode fazer o mesmo. Outro método estoico para lidar com desejos é a prática da exposição controlada. Se você sente que não consegue viver sem algo, passe um tempo sem aquilo de propósito. Se acha que precisa sempre do conforto, passe um dia enfrentando pequenos desconfortos. Se sente que precisa da aprovação dos outros, experimente expressar uma opinião sem se preocupar com a reação. Com o tempo, você perceberá que pode viver sem essas coisas e se tornará mais forte mentalmente. A grande lição estoica é que os desejos nunca vão desaparecer completamente. Mas a diferença entre um escravo dos desejos e um mestre sobre eles está na capacidade de escolha. Quem vive cedendo a todo desejo nunca está no controle. Quem aprende a pausar, refletir e decidir conscientemente o que vale a pena, se torna verdadeiramente livre. E essa liberdade não tem preço. A verdadeira satisfação não está em ter tudo o que deseja, mas em desejar apenas o que realmente importa. Mas e quando um desejo parece impossível de ignorar? O que fazer quando ele insiste em voltar? Os estoicos nos ensinam que, nesses momentos, devemos nos lembrar da impermanência das coisas.
Todo desejo, por mais intenso que seja, eventualmente enfraquece. Se você conseguir suportá-lo por um tempo, sem ceder, perceberá que ele perde força. Isso vale para desejos materiais, emocionais e até mesmo impulsos destrutivos. Se você esperar o suficiente, verá que não precisa deles tanto quanto imaginava. Outra técnica poderosa é a reinterpretação do desejo. Em vez de enxergar um desejo como algo irresistível, veja-o como um teste para sua força de vontade. Os estoicos encaravam dificuldades como oportunidades para crescimento. Se você sente um desejo forte por algo que sabe que não te faz bem, encare isso como um desafio. Diga a si mesmo: esse é o momento em que posso provar que sou mais forte do que meus impulsos. Isso muda completamente a forma como você lida com suas vontades. E se você falhar? Se acabar cedendo a um desejo que queria controlar? O estoicismo ensina que a autocompaixão também é necessária. Não adianta se punir excessivamente ou se sentir fraco. O importante é aprender com a experiência e se preparar melhor para a próxima vez. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Se um desejo te venceu hoje, levante-se, ajuste sua estratégia e tente novamente amanhã. O autocontrole é construído dia após dia. Agora eu te pergunto: qual foi a última vez que você cedeu a um desejo e depois percebeu que não precisava daquilo? Como você poderia ter agido de forma diferente? Deixe nos comentários sua experiência. Isso pode ajudar outras pessoas a enxergarem que não estão sozinhas nessa jornada. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like e compartilha com alguém que precisa aprender a dominar seus desejos. Agora, vamos explorar como a prática diária pode tornar esse controle mais natural. Prática diária do autocontrole não precisa ser algo complicado. Pequenos hábitos, repetidos consistentemente, fazem toda a diferença. Um exercício simples é reservar alguns momentos do dia para refletir sobre os desejos que surgiram e como você lidou com eles. Anote em um diário: o que eu desejei hoje? Esse desejo me fortaleceu ou me enfraqueceu? Eu cedi ou resisti? Essa prática cria consciência e ajuda a identificar padrões, permitindo que você se torne mais forte a cada dia. Além disso, os estoicos recomendam a meditação racional. Não se trata de esvaziar a mente, mas sim de refletir com lógica sobre seus impulsos. Quando um desejo surgir, pare e analise. Se eu ceder a esse desejo, qual será a consequência daqui a um dia? Uma semana? Um ano? Muitas vezes, desejos que parecem irresistíveis no momento perdem totalmente a importância quando pensamos no longo prazo. Esse tipo de análise nos ajuda a fazer escolhas mais sábias. Outro princípio poderoso do estoicismo é substituir o prazer momentâneo pela satisfação duradoura. Quando sentir um desejo impulsivo, pergunte-se: isso vai me deixar feliz apenas agora ou vai me beneficiar no longo prazo? Se a resposta for que é um prazer passageiro, talvez valha a pena resistir. Mas se for algo que traz um crescimento real, então pode ser um desejo positivo. O segredo está em distinguir os desejos superficiais dos que realmente fazem diferença na sua vida. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não vem de ter tudo o que queremos, mas sim de querer apenas o necessário. Quando você aprende a desejar menos, tudo o que tem se torna suficiente. Essa é a essência da liberdade estoica. O autocontrole não é repressão, mas sim escolha consciente. Em vez de ser levado pelos impulsos, você se torna o capitão da sua própria mente, decidindo com clareza o que vale a pena seguir e o que deve ser descartado. Epicteto nos ensina que a vida é como um banquete. Se um prato passa e você consegue pegar, aproveite com gratidão. Se ele passa e você não alcança, siga em frente sem sofrimento. O que importa não é o que você tem ou deixa de ter, mas sim sua atitude diante da vida. Essa metáfora resume perfeitamente a relação dos estoicos com os desejos. Eles aproveitam o que têm, mas não sofrem pelo que não têm. Assim, vivem em paz, independentemente das circunstâncias. Agora que você compreende como os estoicos lidam com os desejos,
O que pode fazer a partir de hoje para aplicar esse conhecimento? Pode começar com algo simples, como questionar seus impulsos antes de agir, ou praticar um pequeno desconforto diário para fortalecer sua mente. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas cada passo conta. A jornada para o domínio dos desejos é um caminho de crescimento e autodescoberta. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. Se você chegou até aqui, significa que realmente está comprometido em evoluir. Isso já é um grande passo. O estoicismo não é apenas uma teoria, mas uma prática diária. A cada momento, você tem a chance de escolher entre ser guiado pelos impulsos ou pela razão. Sempre que surgir um desejo, lembre-se, você é o mestre da sua mente, e não o contrário. A verdadeira liberdade vem do controle interno, e não da satisfação externa. Esse é o poder que os estoicos dominaram. Agora eu quero saber, qual dessas estratégias você pretende aplicar primeiro? Deixe nos comentários sua resposta. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar essa jornada de fortalecimento da mente com o estoicismo. A filosofia estoica ensina que a vida pode ser muito mais leve quando aprendemos a governar nossos desejos. Então, siga firme no caminho da razão e da disciplina. Nos vemos no próximo vídeo.